Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje bora falar de um dos primeiros blockbusters do cinema, Tubarão, de 1975. Eu adoro filmes de tubarões e acredito que muita gente que tem a minha idade e gosta desses filmes de tubarões começou com esse aqui, que passava muito na Globo durante a tarde, né? E é um filme muito bom, que tem uma mensagem interessante, que eu quero falar um pouco mais sobre ela ao longo da crítica. Dirigido pelo Steven Spielberg, Tubarão conta a história de um chefe de polícia chamado Martin Brody, que tem que lidar com uma nova ameaça na ilha de Emmett. Um tubarão branco está criando território ali e causando vítimas. Só que o Martin precisa lidar não só com a ameaça do mar, mas também pela ganância humana, simbolizada pelo prefeito da cidade. Em meio a tudo isso, a gente tem uma trilha sonora muito boa, um elenco incrível e um dos melhores filmes com esses animais do cinema. E, gente, que filme incrível esse aqui, né? Eu revi ele para poder fazer essa crítica e o boneco do tubarão, que é apelidado de Bruce, é incrível até hoje. Aquele robô lá, né, andando pela água e tudo mais. Eu fico pensando realmente na dificuldade que foi fazer esse filme, levando em consideração que o animatrônico vivia entrando em defeito por entrar na água salgada e dar defeito lá nos curtos, na mecânica dele. Então, imagina o trabalhão que deve ter sido para fazer esse filme e mesmo assim ele trazer uma qualidade tão boa que até os dias atuais surpreende e até os dias atuais é melhor que muito filme de tubarão que é lançado a rodo por aí. Vide aqueles filmes da Sci-Fi, Sharknado, Tubarão de Lava, Tubarão de Gelo, Tubarão de Neve, Tubarão de tudo quanto é coisa. E uma das coisas que realmente é interessante do filme é o desenvolvimento de cada personagem que a gente vai acompanhar durante o filme. Sem ser apelativo, ele vai dando dicas de cada personagem. Por exemplo, o fato do Martin Brody ser novo na ilha e ele, ao saber do ataque do tubarão, correr para tentar fechar as praias da ilha, sendo que é julho, então a cidade precisa do turismo forte lá e o turismo vai para lá por causa da praia. Então existe esse debate de se tu fechar as praias, não vamos ter o turismo, a renda econômica que a gente precisa, mas se não fechar, pode ter novos ataques de tubarão. Então a gente vê essa dualidade, esse impasse que o Martin sofre ao longo do filme, sendo uma pessoa nova naquela ilha. E a gente também acompanha o Hooper, que é um oceanógrafo e cientista que vai para a ilha para investigar sobre esses ataques do tubarão. E a gente também, sem explicar muito, entende ele, que ele é uma pessoa rica, que tem dinheiro e que não gosta de ser contrariado ou não assume quando erra. Isso é interessante. E cada detalhe de cada personagem torna eles mais humanos e mais realistas. E isso é muito legal. E por fim, a gente também acompanha o Quint, que é um caçador de tubarões, se vangloria por caçar e matar muitos tubarões. O local em que ele trabalha é cheio de mandíbula desses animais. E, em parte, defendendo o Quint, eu acredito que isso que ele faz é muito devido ao trauma que ele sofreu quando ele estava no Indianápolis, que é uma história que ele conta com relação a tubarões. Vale dizer que essa história é baseada em fatos reais e, curiosamente, ela seria o enredo de Tubarão 2. Sobre essa história, eu fiz um vídeo falando, o link está na descrição. Dê uma olhadinha lá que é batata. Então, cada personagem é muito bem definido ao longo do filme.
até chegar o momento em que os três se juntam para caçar esse grande tubarão branco que está aterrorizando a ilha de Emmett. Um ponto bem interessante do filme é que eles não mostram de cara como é o tubarão. É tudo em nuances. Em muitos momentos a gente tem a perspectiva do tubarão em primeira pessoa, depois a gente vê um vislumbre dele e depois, com o passar do tempo, a gente vai tendo uma noção da dimensão do tamanho da criatura, até chegar ao final que a gente descobre que se trata de um tubarão branco colossal de 8 metros de comprimento e 3 toneladas. E é incrível pensar que uma das frases mais impactantes do filme foi o improviso do ator que faz o Martin, que é aquela cena que ele fala: precisamos de um barco maior. E isso tudo do filme cria um suspense e uma tensão muito boa. Vamos precisar de um barco maior. E o filme é muito audacioso por fazer coisas que nos dias de hoje muitos filmes de terror não têm a coragem. Ele mata a criança e mostra a criança morrendo. Ele mostra membros amputados. Ele mostra ferimentos e tem muito líquido vermelho humano no mar. E isso, gente, é algo realmente que impressiona. Quando a gente chega no final do filme, quando os três personagens estão no barco orca caçando o tubarão, a gente fica preso naquela aventura, tentando descobrir qual é o próximo passo dos três em tentar matar o animal e qual é o passo do animal em revidar esses ataques. Então a gente fica preso ali vendo o que cada um é capaz de fazer, o que o Quint, o Hooper e o Brody vão fazer para matar o tubarão e o que o tubarão vai fazer para se livrar desses ataques desses três. E é muito interessante porque se torna uma luta pau a pau. Embora sejam três homens inteligentes, eles estão no território do tubarão, onde ele tem total vantagem. E isso é muito legal, onde acaba num desfecho muito emblemático e muito significativo. Por isso eu acredito que esse tubarão é realmente um marco na história e é um dos mais clássicos filmes de terror do cinema. Agora, um ponto interessante é, como eu falei no começo do vídeo, a mensagem. Esse filme endemonizou os tubarões. Muita gente ficou com medo desses animais por causa desse filme. E muitos tubarões morreram por causa desse filme. Se visse um tubarão ali por perto de uma praia, matava porque era sinônimo de ameaça. Boto entre aspas aqui esse conceito. Mas é isso que esse filme fez com esses animais. Deu uma fama ruim a eles. Inclusive, tanto o escritor do livro que gerou o filme, quanto o Steven Spielberg, se arrependem de muita coisa que fizeram com esse filme, porque ele gerou morte de muitos tubarões. Agora, como eu falei, a mensagem desse filme é muito interessante porque ela foi volátil. Enquanto provavelmente lá nos anos 70, 80, as pessoas ficaram com medo do tubarão porque esse filme endemoniza esses animais, hoje em dia a mensagem mudou e toda a mensagem nova está no filme, que se trata da ganância humana. Todas as mortes, com exceção da primeira, que envolve o tubarão, são feitas por causa do ser humano. Vide o prefeito da cidade, que não acata os pedidos do Brody de fechar a praia e de evitar as pessoas de irem para a água. Porque, como o próprio filme explica, os tubarões são territoriais. Se o tubarão não consegue encontrar comida ali, ele vai embora. Era tudo que precisava ser feito. Ninguém na praia, não tem comida, logo o tubarão vai embora. Mas por ganância humana, porque era julho, porque precisavam desse marketing para a cidade, bora botar as pessoas em risco na água. O que ocasionou as mortes consequentes depois da primeira. Então, tudo no filme é culpa do ser humano, principalmente desse cara aí da foto, que é sim o principal vilão do filme, e não o tubarão,
que está no território dele, está apenas se alimentando e está só sobrevivendo. Então, gente, dito isso tudo, não dá para negar que Tubarão é um clássico, um dos melhores filmes com relação a esses animais e, sem dúvida, tem motivo para ele ser perpetuado no cinema como um dos maiores e melhores blockbusters dos anos 70. E hoje em dia ele é um filme lendário. Tipo, tu pode não ter visto o filme Tubarão, mas conhece ele, sabe que ele existe. Então, é um filme que deve ser respeitado e faz sentido ele ter um marco na história. Então é isso, gente, que eu tenho para falar de Tubarão. O que vocês acham desse filme? Vão aqui e comentem, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!